Alô, galera do Flusão Tricolor, tamo aí junto mais uma vez, trazendo aí as notícias do nosso Tricolor. Aqui no Short News do Flusão, você sabe, né? São torpedos diários com o melhor do Tricolor aí. Sempre papo reto, direto para você, sem enrolação e sem politicagem. Aqui não tem política não, galera. Aqui nós trazemos a notícia para você, temos opiniões, mas você também consegue falar conosco e nós nos damos muito bem. Querendo saber sempre o melhor do Flu, trazemos as notícias, avaliamos, cada um tem sua opinião, mas aqui o importante é respeitar a opinião um do outro, entendeu, galera? Então estamos juntos aqui. No fundo, esse Short News do Flusão nem sempre são opiniões, tá? São mais torpedos diários aí com informações do Flusão, e brevemente a gente vai abrir aí um canal explorando mais, talvez aí alguns vídeos com live, quem sabe, pra gente falar mais do nosso Tricolor, beleza, galera? Tamo junto aqui e vamos para as notícias do nosso Tricolor. Fluminense na temporada, oscilações, perspectivas e a final perdida. Esse é o tema principal do nosso foguete de hoje aqui do Flusão. Esperamos aí passar alguns dias aí após a derrota do Fluminense para o Flamengo na final no Fla-Flu, para esfriar a cabeça e falar com a cabeça mais tranquila sobre tudo que aconteceu e tudo que pode acontecer pelo Fluminense. Tá bom, galera? Início da temporada e novos reforços. O Fluminense iniciou a temporada 2025 com um misto de expectativa e desafio, né, galera? Todos sabem que a chegada de novos reforços, incluindo estrangeiros, que buscam ainda entrosamento, adaptação no futebol brasileiro, trouxe aí esperança, mas ao mesmo tempo dificuldades naturais para o ajuste técnico e tático da equipe, né? O técnico Mano Menezes tem enfrentado aí o desafio de mesclar essa base da equipe campeã da Libertadores com os jovens da base e as contratações recentes. Isso é bem natural, galera, isso aí acontece em todas as equipes, todos os clubes, então faz parte do processo essa adaptação. O início do Tricolor bem no início da temporada, né, veio com a base, não foi bem esse ano passado entregou melhor o Carioca, e esse ano a base não entregou bem, né, para a equipe principal. A equipe teve que voltar antes aí do tempo até estimado, mas conseguiu uma recuperação até, né, surpreendente aí, a evolução no Campeonato Carioca a partir da entrada aí dos profissionais, né? Durante a fase inicial do Carioca, o desempenho do time variou muito, né? A base não conseguiu manter, né, um bom rendimento, as oscilações até eram esperadas, mas conforme a equipe foi se ajustando, a qualidade do jogo melhorou, né? E o Fluminense foi implementando aí até uma recuperação que animou a galera, né? A galera, expectativa grande aí para essa final, com os últimos jogos no estadual, na recuperação, e também com as passagens lá da Copa do Brasil, né? E isso daí gerou expectativa, talvez até uma expectativa até além da conta para o estágio atual do Fluminense para a final do Fla-Flu. E daqui a pouco a gente vai falar dessa final no Fla-Flu aí, que é um capítulo à parte. Então, com a chegada dos jogadores aí, dos reforços, dos estrangeiros, jogadores como o John Arias, né, principalmente, o Thiago Silva, o Cano voltando ao seu melhor desempenho, o que acontece? A equipe foi trazendo mais segurança, liderança, e a equipe teve uma boa recuperação aí no Carioca. A torcida passou a ver um Fluminense mais competitivo, capaz de encarar qualquer adversário, especialmente as boas exibições, né, na reta final, naquela fase classificatória. E aí chegou esse ponto que a gente está falando hoje, né? Realmente a equipe começou a ter um movimento melhor, né? No final do Brasileiro lá, a gente estava com a expectativa de se segurar, né, no Campeonato Brasileiro, ali nadando, em qualquer boia a gente estava se segurando, mas então foi, né, um outro estilo, né? Aquele final do Brasileiro lá era se segurar atrás e tentar o gol, e a exigência vai aumentando, as cobranças vão aumentar, é natural, o Mano sabe disso, e para esse Carioca aí, com a entrada, né, dos principais ali, a equipe até que começou a mostrar um rendimento, uma força maior ofensiva, mas para quem conhece futebol sabe que o time não está pronto, que o time não estava pronto, e que, enfim, pegamos uma final aí pesadíssima para tentar superar o nosso rival maior aí da Gávea, e a gente tinha que jogar essa final em 2 jogos aí. O time adversário estava com a vantagem de 2 resultados iguais, mas falando da final em si, a gente vai comentar agora esse jogo à parte, né, galera? Enfim, a expectativa é boa para o time. Pode mais? Pode mais.
Mas agora a gente vai ver o decorrer, né? Agora que o Mano, acredito que ele deva ser mais olhado, né? O que ele vai mostrar aí para o Campeonato Brasileiro, o que ele vai mostrar aí para a Copa do Brasil. Enfim, eu vou deixar você dar opinião. Aqui não se trata nem de uma opinião em si, né? É normal as críticas ao Mano, a cobrança, tudo é normal. Acredito que é viável, faz parte. Mas assim, eu vejo muito exagero em determinadas partes, porque se nós ficarmos mandando embora todos os treinadores que tiverem mau rendimento, nenhum treinador vai ficar, porque é natural a oscilação, é natural um início às vezes ruim, uma melhora, e até o time pegar uma estabilidade, é normal. Então não é legal, não estou falando do Mano em si, qualquer treinador ser cobrado além do normal, né? Cobrar, vaiar, normal, mas já pedir saída, né? Assim, eu acho muito exagero. Eu acho que os treinadores têm que mostrar o seu tempo de trabalho para poder depois ser cobrado, e não é o caso dele. Ele conseguiu recuperar o time aí na final ano passado, né? Tirou o time de um lamaçal de lodo que estava, e agora é um início de temporada, um início de carioca ruim, uma melhora com a entrada dos profissionais e uma final aí decepcionante, normal, mas vamos avaliar com critério isso aí, tá bom? Não é defesa de A ou B ou C, seja qualquer treinador, a gente tem que ter um critério bom para avaliar os treinadores que ficam ou saem do Fluminense, porque não é bom uma mudança brusca toda hora, treinadores sendo trocados, né? E com relação à torcida, todos os torcedores têm o direito de reclamar e de pedir, tudo normal, mas assim, hoje em dia se é colocado, né, uma crítica ou até elogio, parece que isso daí se torna a maioria, mas não tem como se medir a maioria dos torcedores com informações de redes sociais, ou seja, o que for, apenas é o volume de pessoas que reclamam ou que elogiam, mas não há uma base para se avaliar toda a massa tricolor e saber a opinião de toda a massa tricolor, se a opinião dela é A, B, C, D, E, F, G, H, J até o Z, né? Não tem como saber. Enfim, vamos falar da final aí, decisão final contra o Flamengo, que é um capítulo à parte. Bom, falando tudo isso, a decisão contra o Flamengo é um capítulo à parte. Tá? Os jogos contra o Flamengo, seja amistoso ou seja o que for, é um capítulo à parte. Então, agora, já analisado toda essa parte técnica, tática e tempo de trabalho, tá? O capítulo do Fla-Flu é outro. Eu acho que não se vale avaliar agora postura, tática, técnica, tudo isso a gente tem que avaliar, normal, mas eu acho que nem foi o principal ponto dessa final aí do Fla-Flu. Tá? A decisão contra o Flamengo, a gente sabe que a equipe encontrou dificuldade, taticamente o Fluminense apresentou problema na marcação, na transição defensiva, né? O rival explorou bastante, avançou suas linhas e o Fluminense ficou acuado. Tá? Mas o que eu quero falar que também é parte individual. Individualmente, alguns jogadores tiveram atuações abaixo do esperado, a postura do time nos momentos decisivos não refletiu, né, a segurança anterior, né, defensiva, e nem o volume apresentado para atacar. Então, vamos falar que o Flamengo é melhor? Sim, o Flamengo tem um elenco maior, mais rico, mais caro. Isso daí é óbvio, antes do jogo já se sabia disso. Mas esse não é o problema do Flu para a final contra o Flamengo. A questão do final do Flamengo é a postura da equipe, não houve, vamos dizer assim, negligência, os jogadores tiveram empenho, correram, mas o Fluminense, a verdade é que não jogou. O primeiro jogo ainda teve, né, alguns momentos bons, vamos dizer assim, deu para o gasto, mas afinal a gente esperava mais. Não foi aquilo que o Fluminense poderia ter rendido, não digo nem vencer, ser campeão, nada disso, mas no final contra o Flamengo tem que ter outra postura. Tá? Eu não sei se os jogadores estrangeiros, se os que estão chegando agora não compreenderam o que é um Fla-Flu, tá bom, galera? A base também aí, os que vêm da base talvez não tenham a estrutura necessária para enfrentar
um Fla-Flu no profissional, mas desde que tenham um suporte, talvez eles tenham, né? Tem que ter uma galera que segura a onda deles ali para eles poderem rabiscar, correr e fazer o inusitado, aí como o Riquelme ou outros que entrarem, enfim. Mas eu acho que os estrangeiros não entenderam bem o que é um Fla-Flu, entendeu? Faltou muito para o nosso tricolor, faltou empenho, faltou saber segurar a pressão, ter oportunidade de jogadas que poderiam dar fuga, entendeu? Faltou muito de postura. A gente viu o Flamengo aí também fisicamente muito melhor, tá bom? O Flamengo em cima, disputando jogadas, e não tivemos isso nosso tricolor. Perdendo o meio campo, dividida, segunda bola sempre pro adversário. Eu acho que isso daí não pode ocorrer no Fla-Flu, especialmente no Fla-Flu. E você pode ver as declarações recentes aí até dos principais atletas do Fluminense, eles batem um pouco nisso. Vou trazer aqui algumas frases, né, de alguns jogadores. Aqui parece que foi o Germancano que falou, tá? O Germancano comentando sobre o Fla-Flu, ele falou: olha, tem duas coisas que o Fluminense não pode repetir de uma maneira geral. Primeiro é não deixar de ser um time agressivo no ataque, não deixar de ter armas para atacar quando precisar se defender. Isso ficou claro, né? Você, quando se defende, você tem que ter um contra-ataque, você tem que ter maneiras de sair para contra-atacar, e isso ficou muito claro nos 3 jogos contra o Flamengo, tá bom? Outra frase, aí o Germancano foi taxativo, ele não recebeu uma bola, não recebeu nenhuma chance para atacar, e quando recebe tem que fazer na uma. É complicado, a gente não pode jogar assim. Me lembrou, galera, não querendo comparar, mas o Fluminense do início do Brasileiro, lá com o nosso querido campeão sul-americano, nosso grande técnico, mas que no rendimento ali o Fluminense ficava coado, e até saídas de bola que a gente sabia fazer, não sabia mais fazer, os toques de bola de saída não rolavam mais. O Thiago Silva, ele comentou também aqui a respeito disso. Ele falou aqui sobre o Flamengo ser bem treinado, sobre o Flamengo ter gatilhos de pressão, né, para onde indica o que deve fazer com pressão alta, né? Os meios-campistas conseguem ler bem a saída de bola do adversário, pressionam os jogadores, e eles não têm, o tricolor não teve clareza de virada de bola. Ele fala aqui, ele diz, faz parte de um jogo, de uma final, ficar nervosa. Isso é normal, o nervosismo é normal, mas determinado momento você fica nervoso, mas logo, né, você entra no clima, entra no jogo. Então eu falei sobre isso aí, sobre os estrangeiros que pegaram o seu primeiro Fla-Flu, né? E ele diz aqui, principalmente para a gente que vinha com resultado adverso, precisávamos ter mais tranquilidade nesse jogo, que nos pressionaram atrás, e olhar esses momentos com tranquilidade para melhorar a nossa iniciação. Acredito que teremos tudo para fazer um ano melhor que o ano passado. Aqui disse o Thiago Silva. Concordo plenamente, perfeitamente. Eu ouvi, parece que no final do jogo ele falou uma palavra, vou ver se eu recordo aqui a palavra que ele falou, que eu usei em uma outra mensagem aí que a gente teve. Ele falou intensidade, a palavra intensidade. O Fluminense precisava ter intensidade. Ficou um time acuado, um time recuado, e só vendo o adversário jogar. Não pode ser assim. O outro que falou aqui é o nosso ex-capitão aí, ex-zagueiro, Felipe Melo, e ele, apesar de falar bem no jogo anterior, nesse jogo final ele falou: Flamengo justo campeão. Ele falou: no primeiro jogo o Fluminense até teve seus momentos, que foi melhor em campo, mas nesse segundo jogo, no meu modo de ver, disse ele, o Flamengo dominou do início ao fim. Tiveram momentos que o Fluminense foi para o abafa, mas no geral eu achei um abismo de ideias do Flamengo e poucas ideias de jogo do Fluminense. Os jogadores correram muito, o time lutou, batalhou o tempo todo, mas com a bola no pé não conseguiu jogar. Disse Felipe Melo, e é perfeita a colocação dele. Ele ainda acrescentou aqui, aí já vai uma parte já alfinetando o Mano Menezes, né?
ele fala a respeito de treino, ele fala que isso é treino, você precisa ter ideia de treino, precisa treinar para sair jogando com a bola no pé, sair com passe longo, precisa jogar para atrair o time adversário, criar superioridade no campo. Vimos isso no Flamengo e não vimos no Fluminense. O Fluminense lutou, mas precisa jogar também, precisa jogar com a bola no pé. Analisando o Fluminense com a bola no pé, não tem análise, não conseguiu jogar. Realmente, galera, foi isso. O tricolor aí que é consciente, ele sabe que foi isso que aconteceu e não temos que esconder nada. E nem por isso não quer dizer que agora a gente vai crucificar o Mano. Ele com certeza ele deve ter visto isso, com certeza ele vai aprender. Não é por isso que agora você vai decretar o final da era de um treinador que tem aí o início do Carioca, teve a final aí, que não pode passar pano para a final, e tem o início do Brasileiro e o Copa do Brasil que segue pela frente. Então é isso, galera, vamos analisar, vamos colocar essas questões aí para serem avaliadas e cobradas, mas cobrar com respectivo critério, com o entendimento do que realmente vem ocorrendo dentro de campo, analisar os treinamentos, parte física, atletas machucados e tudo mais. Não pode ser alguma coisa assim, vamos lá, acaba com tudo, deu tudo errado e joga esse barco para fora, não, joga todo mundo do barco para fora, não é bem assim. Rapidinho, só falando ainda do Fla-Flu, galera, essa desculpa de Flamengo mais rico que Fluminense também não vale. Lembrem-se de Fla-Flus anteriores e campeões que fomos com o Fluminense bem pior que o Flamengo. Bem pior que o Flamengo, já tivemos aí várias finais, o Fluminense deitou e rolou nos nossos adversários e com um time muito mais barato do que esse que está aí, então não é desculpa, a galera lá tem que entender isso, não sei nem se o Mano Menezes tem compreensão do que é um Fla-Flu, e enfim, é um jogo à parte, que tem que mudar tudo, vira a página, tá lá embaixo, se levanta e bota eles para correr como a gente sempre fez, é diferente, o Fla-Flu tem que ser diferente, os jogadores têm que atuar de maneira diferente, os atacantes têm que ser ousados, o meio campo tem que ser criativo, é um combate maior, galera, não tem como perder nenhuma jogada, nenhuma, nem lateral pode perder. É isso aí, galera, vamos junto aí. E falando dessa parte aí da insatisfação da torcida e a pressão sobre o Mano Menezes, a reação da torcida foi intensa, muitos torcedores se manifestaram intensamente com a saída do Mano Menezes, questionando suas escolhas táticas e a falta de uma resposta mais agressiva durante a final. O pedido por sua saída se espalhou para redes sociais e nos arredores do clube. É isso aí que a gente comentou agora, né? Mas só trazendo esse ponto reflexivo para você, que é justa a reclamação e a cobrança tem que ser mais pontuada, não pode ser alguma coisa assim exacerbada e caçando as bruxas, né, como diz aí. Eu quero dar uma pontuadinha agora para finalizar com vocês, galera, pedindo aí, caso você tenha gostado aí do nosso foguete diário, participe com a gente aí, comenta, manda ideias pra gente, bate papo com a gente aí, interage com a gente, quem sabe a gente cria aí uma linha de corrente de conversas a respeito de notícias, de situações do nosso Fluminense, do tricolor que envolve o clube, enfim, se você gosta, tamo junto aí pra gente conversar e bater papo, a gente bate papo aí no privado, pra gente te conhecer também, enfim, trazer tuas opiniões aqui também, enfim, se você tiver alguma coisa como ideia pra nós aí, vamos colocar pra frente, tá bom, galera? Enquanto isso, os nossos foguetes aqui diário do Short News do Flusão, você pode participar curtindo, comentando, enviando pro seu amigo, colega, coloca no grupo aí do WhatsApp. Valeu, galera? Eu quero dar uma pontuada aqui sobre o futuro do Fluminense, tá bom? Com relação à SAF, não vou entrar no assunto em si, mas eu quero pontuar para um próximo foguete aí falar sobre isso. E eu quero que você já vá refletindo, se quiser comentar já nesse foguete aqui, você já coloca aí, tá bom? É muito importante, galera, a respeito da SAF e as perspectivas para a nossa temporada e o futuro do Fluminense. Eu não quero opinar aqui sobre a SAF, não, mas eu venho comentando aí com nas mensagens, postagens de outras pessoas, a importância do esclarecimento da SAF, tá? O esclarecimento do que é a SAF, o esclarecimento do conhecimento, né, da proposta feita pela SAF, né, e as cláusulas, né, todas as condições que diz respeito à SAF. Trata-se de uma venda, né,
uma venda do clube para terceiros. É algo muito importante, algo muito sério e que tem um prazo bem grande aí e que podemos, através de uma decisão tomada, impensada ou não bem esclarecida, tomar uma decisão que depois para frente é difícil de reverter. E o que eu venho falando por aqui? Eu não estou nem optando agora em comentar se é a favor ou não contra a SAF, mas eu tenho comentado aqui a necessidade de trazer este debate como pauta aí geral do clube, com envolvimento de toda a torcida. Galera, eu sei que muita gente tem apoiado o SAF, tem muita gente que não tem apoiado o SAF, mas o que eu vejo é que às vezes falta conhecimento de ambas as partes. Não há um debate, não há aprofundamento do que reflete, quais são as consequências da escolha da SAF, o que isso vem a ocorrer, quais são as cláusulas. Outro dia eu comentei num post aí, um torcedor veio e comentou, mas isso não é papel nosso. Ou o torcedor disse assim, isso não é papel nosso, cabe à diretoria, cabe à parte jurídica aí resolver isso, verificar quais são os pontos e eles aprovarem. Isso não é a realidade, galera. A torcida, os membros, os sócios, todos têm que participar com conhecimento e entendimento do que se refere todas as cláusulas para poder tomar a decisão lá, porque você sabe que na hora lá da escolha lá, quem vai aprovar vão ser os sócios que vão aprovar. Então eles têm que tomar as suas escolhas com conhecimento. É isso que eu tenho pregado, é isso que eu vou tentar trazer mais para frente alguma coisa aqui, trazer alguma matéria, alguma reportagem, indicar alguém que fale, enfim. Mas eu acho que esse assunto precisa ser debatido. Não pode ser jogado assim e vai lá, galera, vota aí, escolhe aí. Tenho visto e ouvido muita gente mal informada do que vem a ser a SAF e quais são as consequências possíveis para um futuro do Fluminense. Então, é isso aí, galera. Vamos falar mais sobre isso. E terminando aqui, concluindo, a temporada segue com os desafios e incertezas, mas também com oportunidades. Cabe à diretoria, a torcida, a comissão técnica juntas ajustarem, né, os rumos do Fluminense aí, para que ele possa transformar esse aprendizado aí dessa final do Carioca, né, e aquele amargor, né, do ano passado, final do Brasileiro do ano passado, aliás, Brasileirão inteirinho do ano passado, para aprender com tudo aquilo que aconteceu e aquela recuperação, como que a gente se recuperou, né, os momentos ruins e um momento bom de recuperação, o que a gente pode extrair ali, né, para o restante do ano. Tá bom, galera? Vamos aproveitar com os momentos ruins e que são aprendizado e com os momentos bons também como lições para nós. Valeu, galera, tamo junto. Quero ouvir você, quero escutar você. Estou lendo cada mensagem de vocês aqui, fazendo parte do nosso foguete diário aqui do Short News do Flusão. Se você gostou, manda para alguém, comenta aí, repercute aí, faz o que você achar melhor aí. Valeu, galera. Brigadão, tamo junto e vamos lá. Até mais, Flusão. Grande abraço.